De julho, quarta-feira, às 18 horas, aliás, às 19 horas, CSA e Vasco lá no Rei Pelé. A volta é no dia 5 de agosto, terça-feira, 21h30 em São Januário. 30 de julho, quarta-feira, 21h30, Inter e Fluminense no Beira-Rio. A volta na quinta-feira, dia 7 de agosto, 21h30 no Maracanã. Dia 31 de julho, quinta-feira, 21h30, Flamengo e Galo no Maracanã. A volta na Arena MRV no dia 6 de agosto, quarta-feira, 21h30. Quem tem dos cariocas tem o caminho mais difícil? Mais difícil, eu acredito que o Botafogo, porque o time do Bragantino tem muita qualidade, né? Eu jurava que você ia falar Flamengo. Não, o Flamengo normalmente tem sempre uma certa vantagem contra o Atlético Mineiro, né? Foram campeões lá no ano passado. A gente até foi cobrir o jogo lá na Arena MRV e o Flamengo acabou se tornando campeão e o Flamengo costuma ter umas vantagens assim em cima da equipe do Galo. O Bragantino é uma equipe um pouco mais enjoada, apesar do Botafogo também viver um bom momento, né? E agora com novos reforços chegando, o Arthur Cabral, esse... Joaquim Correia, o Montoro, é Montoro o nome dele, né? Então, eu acho que o Botafogo se reforçou bem também para a sequência. Eu não sei se eles vão atuar somente no Mundial, mas se eles continuarem no clube, eu acho que o Botafogo tem um time bom para enfrentar o Bragantino, mas é um time encardido, né? E o Vasco tem que tomar cuidado, porque o CSA e o CRB, que vai pegar o Cruzeiro, saíram eliminando os times grandes, né? Sim, Grêmio, Santos, com certeza. CSA também é um time que tem que abrir o olho porque os caras correm bastante, o físico é muito bom do elenco, então acredito que também não vai pegar moleza não. Acho que mais fácil assim de todos esses, que também não é tão fácil assim, é o Fluminense, que costuma levar vantagem com o Inter, né? Na semifinal da Libertadores em 2023 venceu, naquele jogo que ficou marcado com o Ener Valencia perdendo vários gols, que acabou levando o Fluminense à final, e o Fluminense ganhou do Boca Juniors e foi campeão da Libertadores naquele ano. E agora, no Campeonato Brasileiro, recentemente, o Fluminense também venceu lá, já com o Renato Gaúcho como treinador do time. O Fluminense costuma ter uns bons retrospectos em cima da equipe do Internacional. É isso aí. Mas como diz o Gerson Canhotinha de Ouro, como que o Gerson fala? É zero! Meu Deus do céu. Vamos lá. Série A do Brasileirão, a CBF também soltou aí 6 rodadas. Agora, interessante, eu vou trazer os jogos do Vasco. O Vasco, dos 6 jogos, tem 3 a definir. Vasco e Botafogo, que está na tabela Mané Garrincha, em Brasília, na 13ª rodada. Na 14ª, Juventude e Vasco também a definir, não tem data. Então, o Vasco só volta a jogar na 15ª rodada, dia 19 de julho, sábado, 17h30, em São Januário, contra o Grêmio. Na 16ª rodada também tem a data, mas não tem o horário, Vasco e Bahia, está dependendo aí da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Na 17ª, 27 de julho, domingo, Internacional e Vasco no Beira-Rio. Na 18ª rodada, dia 2 de agosto, sábado, 18h30, pega o Mirassol lá em Mirassol. Esse Mirassol é chato, né, cara? Tá dando trabalho. Em casa, então? Você tava comigo no amistoso lá contra o Botafogo? Tava. Não, acho que nesse jogo não tava, não. Não? Olha, o time deles é arrumadinho, é certinho. Se não jogar sério, perde. Perde, com certeza. E o contra-ataque deles é bem rápido, o time bem organizado. Tem aquele Reinaldo, lateral esquerdo, que teve passagem pelo São Paulo, pelo Grêmio. Costuma bater muito bem as cobranças de pênalti. O Mirassol já teve algumas oportunidades nesse campeonato. Então, um jogador que já tem uma certa idade, mas que bate muito bem na bola e até cobranças de falta também pode levar perigo para os adversários. É verdade, é verdade. Agora, como que você está vendo o Vasco? Assim, deu uma acalmada depois da bela vitória contra o São Paulo. Acho que nem os vascaínos estavam esperando um jogo tão bom, né, cara? Eu acho que nem o vascaíno mais confiante acreditava numa vitória daquela, ainda mais no Morumbi, né? Se bem que o Zubeldia, que acabou sendo demitido agora recentemente... Hoje, né? Ele acabou sendo demitido, não vinha fazendo um bom trabalho, o São Paulo também está devendo. Sem contar que São Paulo também estava com bastante desfalque, o Lucas, entre outros jogadores que estão lesionados, acabou ajudando o Vasco de uma certa maneira. Oscar também. Enfim, o Vasco melhorou muito com a chegada do Fernando Diniz. É um time que evoluiu de 0 a 100 muito rápido.
Ainda não está 100%, mas a gente já vê uma melhora no time, até por conta da vitória em cima do São Paulo, que tem jogadores com muita qualidade, mesmo com os desfalques. Eu acho que a equipe do Vasco vai lutar aí, talvez por uma Sul-Americana e quem sabe beliscar uma vaga aí no G7, G6. Eu acredito no Vasco. Que bom. Olha aqui, ontem eu estava fazendo o jogo do Botafogo com o meu amigo Thiago Veras, ele deu a notícia que esse Rafael Cabral, Arthur Cabral, que o Botafogo comprou do Benfica, pagou 15 milhões de euros, 90 milhões de reais. Aí eu me lembrei que é o valor que o Vasco está querendo num garoto que vai fazer 19 anos agora, que é o Ryan, que com a chegada do Fernando Diniz está batendo um bolão. Com certeza. E é um jogador que pode ser até vendido também. O Diniz tem medo de perder esse jogador, que é um dos... Por agora, né? É, porque é um dos jogadores aí principais nesse crescimento do time do Vasco nos últimos jogos. É um jogador de confiança do Diniz. O Diniz fica ali na beira do campo, muito próximo dele, em São Januário, cobrando o Ryan o tempo todo, de ir e voltar, assim como ele fazia com o Cano na época do Fluminense. Você vê que os atacantes voltam. O Verratti tem saído muito da área também. E o Ryan é um jogador de muita qualidade. Eu acho que vai ser difícil ele ficar muito tempo no Vasco, assim como o André saiu do Fluminense, que era um cria também lá do clube. E aí acaba com que o jogador recebe propostas milionárias lá de fora e para crescer na vida, né? A carreira de um jogador é muito curta, então ele pensa na família, pensa em outras pessoas e aí não tem como recusar. E nós temos uma situação financeira complicada em termos de moeda. Então, $1 são R$6, €1, 7, uma libra, 8,50. Só para falar, 3 moedas europeias. Uma é mundial, que é o dólar, o euro e a libra. Então, o jogador, quando tem essa oportunidade de se transferir para um país desse, ele quer ir correndo. E para quem não sabe, o jogador de futebol, ele sustenta muitos familiares, né? Sim. E eles vêm, a maioria deles, né, vem de um lugar que às vezes não tem condição. E aí o cara vai... É a salvação, né? Sim, vai se estruturando. Aconteceu isso agora também, a polêmica com o Gerson, né? De o Gerson ir para o Zenit ou não. Eu acho que, particularmente, qualquer pessoa que tenha cabeça, né? Eu sei que no torcedor, no fundo do coração, vai ficar chateado, mas a tendência é que o jogador vá, até porque o Gerson já está quase em final de carreira, ele já tem mais de 30 anos. O Gerson está com 28. 28? Então, mas aí ele também ainda tem a oportunidade de voltar, mas ele fazendo uma grana lá para sustentar também os familiares dele, que talvez precisem dele. Eu não sei se essa é a realidade do Gerson, mas eu pude ir na casa do Juninho Pernambucano, atender ele num serviço particular, que ele ia fazer comentários para uma rádio lá da França, e aí o Juninho estava me comentando comigo que alguns familiares dele, sobrinhos, enfim, ele ajuda todo mundo e está sempre abraçando ali a família dele, ele não vai deixar a família na mão. Não tem como abandonar. Com certeza, família é família. Esse que é o detalhe. Então, o Vasco está torcendo para vender. Quando eu toquei nesse assunto do valor, eu acho que é barato. Me perdoe que eu nunca vou ter esse dinheiro aí, acredito eu, né? 90 milhões de reais. Mas, pelo valor de mercado, o que você acha? Quero a sua opinião. Vale mais dinheiro o Ryan ou é isso, meu Wellington? É isso que ele vale? Deixe seu nome, a sua cidade, para você receber aquele abraço nosso. Vou passar essa pergunta para você. Você acha que ele valeria mais ou é o preço de tabela? Cara, eu acho que ele pode valer mais. É um jogador que tem um potencial muito bom, ele tem uma qualidade no chute, é um jogador que tem um porte físico muito bom também. Eu acredito que o Ryan, ele num time um pouco melhor, mais qualificado, ele tem muito mais para render. Até na própria seleção brasileira ele vem se destacando, né, quando ele é convocado. Então acho que o Ryan vale mais do que esse valor. É isso aí. Até porque é o que disse aqui o Maicon, né? Ele tem tudo para estourar, para ser um grande jogador e vamos ver, a gente vai torcer, a não ser que o Vasco coloque aí uma cláusula de vender 50%, 60%, 70%, ficar com 30%, e quando os caras lá na Europa fizeram uma grande negociação com ele, o Vasco também morde uma grana, como está mordendo agora com os gols do Gabriel Peck, né? $10 mil por cada gol que ele faz lá no futebol
norte-americana e já marcou 25 gols. Eu gosto muito e torço muito pelo Gabriel Peck. Deixa aí o seu comentário, se inscreva, Wellington Campos FC, não paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, você vai ajudar demais. Maicon, obrigado. De nada, eu que agradeço a oportunidade de estar te ajudando aí no seu canal. Obrigado. Que cresça cada vez mais, Sim. porque você merece, que seja um sucesso aí. E a galera não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comenta também aí para ajudar o nosso amigo aqui. Como que o Gerson ia se despedir? É isso aí, galera. Eu tô indo e agora você deixa seu like aí. Sem like, eu não comento. Valeu, galera! Mais próximo da atual diretoria e com moral, né? Porque o cara ele não tinha moral nenhuma, o Rafael Paiva não tinha moral nenhuma para indicar, e eu não estou desmerecendo, não estou diminuindo esses profissionais, mas foram técnicos que assumiram o Vasco já sendo despedido, porque não tinha o nome, né, a altura de um Vasco da Gama, e tinha a cobrança. Tinha uma cobrança muito grande em cima desses técnicos. O Felipe, na primeira passagem lá, o ano passado, foi bem. Nessa segunda passagem agora foi muito mal, né, não só em termos de resultado, mas em falas, em entrevistas que não condizem com a postura de um técnico, de um gigante como o Vasco da Gama. Então ficou ali. Agora, com a chegada do Fernando Diniz, não, tem um cara que se impõe, se manifesta, indica, e acho que se o Vasco puder, né, ir ao mercado aí nesse meio de ano, o Vasco será mais assertivo. Mas eu acredito que a fórmula para que o Vasco saia dessa situação incômoda, né, que enquanto a RJ ela não for efetivada, o Vasco ainda tem uma dívida muito grande, que assombra a diretoria atual. Então, o mais correto seria que o Vasco tivesse aí 3 jogadores oriundos da categoria de base que pudessem trazer uma receita extra ao término de cada ano, né, para que fosse devagarzinho abatendo nessa dívida. Não é assim que pensa a atual diretoria, embora o Rayan, com o Fernando Diniz, conquistou a titularidade, porque depois da passagem pela seleção sub-20, no início do ano, quando ele fez gol e foi protagonista, ele voltou e conseguiu ter espaço. E ele tem escutado bastante o Fernando Diniz, tem mudado a postura, ajudando bastante na marcação, ajudando na armação da equipe e sendo decisivo, marcando gols ou servindo os seus companheiros. E eu gostaria que tivesse pelo menos mais 2. Gostaria que o Leandrinho também pudesse disputar a vaga de titular, né? Embora o técnico tem todo o direito de decidir quem vai ser o titular ou não, mas eu gostaria de ver, sem dúvida nenhuma, mais 2 atletas da categoria de base jogando de titular no Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro porque eu sou cria, né? Não sei se é essa palavra que usava na minha época, mas eu sou oriundo das categorias de base, como diria nosso querido e mais importante técnico da história do Vasco da Gama, nosso querido Antônio Lopes. Então, eu gostaria muito de ver 3 atletas da categoria de base jogando como titular. Já temos um, acho que o segundo seria o Leandrinho, e o terceiro poderia ser o Luiz Gustavo. Luiz Guilherme, eu me confundo um pouco. Se vocês puderem me ajudar aqui, eu vou ficar eternamente agradecido.
Não é o que pensa a diretoria, porque os resultados acabam não sendo o resultado que dá tranquilidade a essa diretoria para poder pôr em prática isso que eu estou dizendo, esse projeto de ter pelo menos 30%, né, 3 jogadores da categoria de base, para que o clube pudesse, a cada final de ano, pagar uma parcela grande aí dessa dívida que foi adquirida, adquirida pelas gestões anteriores. Mas, de qualquer maneira, se o time entra em campo com a postura que teve, né, na última quinta-feira, com atuações, principalmente de jogadores que não vinham atuando assim de uma forma regular, eu acho que já está de bom tamanho. Acho que a gente já ia ficar muito feliz, né, de ver o Vasco ocupar, né, aquela 7ª, 8ª posição, ali 6ª, 7ª, 8ª posição, que é o que o presidente disse que o time tem, né, está entre os 8 melhores elencos do Brasil. Eu não sei se está, eu acho que só o futuro vai dizer. Eu acho que acertou em cheio na contratação do Fernando Diniz. Eu acho que não tinha um técnico melhor livre no mercado, né? Um melhor técnico para assumir o Vasco. Eu acho que o Vasco tem jogadores de muita qualidade técnica que não estavam desenvolvendo esse melhor futebol. Os atletas saíram aí num breve período de férias e depois vão retornar, e aí devem ter aí pelo menos uns 15, 20 dias de treinamento com o Fernando Diniz para a sequência da competição. Tomara que alguns possam chegar, né? E principalmente que o Léo Jardim possa renovar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu tenho lido bastante o Pedrosa, porque acho que hoje ele é o jornalista mais bem informado em termos de Vasco. Eu tenho lido que a diretoria do Vasco e o staff do Léo Jardim divergem sobre a cláusula de renovação automática. A cláusula, na minha modesta opinião, ela é muito clara. É uma cláusula de renovação automática se alguns objetivos forem alcançados. Eu não tenho nenhum conhecimento das cláusulas que estão impressas ali no contrato que foi assinado entre as partes. É claro, está muito nítido que o staff, né, os representantes do Léo Jardim querem que ele saia, porque talvez seria mais vantajoso para eles, né, para o staff, para quem direciona a carreira do atleta. Para o atleta, me parece que o sonho dele, o desejo dele é ir para uma equipe que ele possa disputar títulos, e me parece que ele não enxerga isso no Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma pena, porque os times que falam em contratar o Léo Jardim aqui no Brasil são do mesmo tamanho do Vasco. O Vasco teve problemas aí de má administração, não que essa seja maravilhosa, mas teve problemas de má administração. O time foi rebaixado 4 vezes, jogou 5 vezes a Série B e não conseguiu se estruturar, né? E acho que agora existe uma possibilidade de uma reestruturação. O Vasco hoje tem uma espinha dorsal, tem um técnico competente que já mostrou que tem grandes conquistas, né? Um cara que está feliz em trabalhar no Vasco. Então, eu acho que o Vasco está num caminho certo, e eu acho que o Léo Jardim poderia rever esse conceito, né? Esses conceitos, já, uma vez que
a proposta do clube para a renovação de contrato do Léo Jardim, ela é muito boa. Pelo menos foi assim que algumas pessoas, alguns especialistas interpretaram. Então, eu espero sim que a diretoria do Vasco possa chegar a um acordo com o Léo Jardim. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal nosso Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que espera a chegada aí do Admar Lopes, desembarcou aí no Rio de Janeiro aí nesta segunda-feira para começar os trabalhos no Vascão em busca de reforços e também fazer algumas modificações de contrato, né, no departamento de futebol do Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!